projetar lá, DJ, então, nós não promovemos o mal, nós promovemos Jesus. Eu quero ter uma conversa aí sobre o mundo espiritual. Nós promovemos Jesus. O mundo tem sido descarado, né? O que antes era oculto, o que antes era escondido, agora o mundo tem feito ser descarado. Antes a gente falava assim, né? Alguns cristãos falavam assim: olha, se você virar o rótulo da Coca-Cola, vai aparecer um chifre. Olha, se você virar o disco da Xuxa ao contrário, vai aparecer uma voz. E era tudo muito oculto. Tinha o bicho, antigamente tinha o bicho, como que é o nome daquele? O fofão. Vocês estão espertos, hein? Tinha o fofão, a lenda do fofão, né? Um monte de coisa, mas era tudo muito velado, era tudo muito... O inimigo tem usado algumas estratégias ao longo do tempo, e uma das estratégias que o diabo tem usado nesse tempo é se autobanalizar, parece, se autorridicularizar, não sei se seria essa a palavra, ou se autoglamorizar no olhar de alguns, mas fazer com que a atuação de Satanás pareça despercebida. Estou sentindo de fazer uma oração aqui. Feche seus olhos, vamos orar. Se você está no celular, se você está conversando, não perde o que Deus tem para você essa noite. Feche seus olhos, nós vamos orar. Deus, eu quero orar nesse tempo por essa palavra. Que o inimigo não tenha o poder de tapar os ouvidos de nenhum adolescente aqui em nome de Jesus. Que o diabo não tenha o poder de tapar os olhos de nenhum adolescente aqui em nome de Jesus. Que toda distração, Pai, seja repreendida em nome de Jesus. Declaro hoje, Deus, olhos abertos. Declaro hoje, Senhor, ouvidos abertos, corações abertos e sensíveis à voz de Deus, em nome de Jesus, Pai. Para que a gente possa reconhecer a estratégia do diabo, e ele seja desmascarado em nome de Jesus, e nós possamos, ó Pai, conviver e declarar as verdades de Cristo. Que toda ação do diabo na mente de cada adolescente aqui seja repreendida em nome de Jesus, e que a sua palavra possa fluir. Em nome do Senhor nós agradecemos, amém. O inimigo tem sido descarado ultimamente, ele não tem tido vergonha na cara, e ele tem se manifestado de algumas formas que parece que você está, tipo, eu não estou vendo uma coisa dessa, não é possível que eu estou vendo isso. Vou trazer alguns exemplos para vocês aqui, que vocês já viram que vocês são mais antenados do que eu que tenho que correr atrás de vocês, mas algumas coisas vocês têm que correr atrás de mim, mas está tudo bem, essa é a dinâmica. Quem viu, eu trouxe alguns exemplos aqui, aleatórios, tá? Aleatórios mesmo, tá? Não foi assim, foi aleatório. Show da Madonna 2024. Show da Madonna 2024. Durante o show lá na praia de Copacabana, quem viu trechos do show, quem teve estômago para ver aquilo, era um verdadeiro ritual satânico aquilo. Se você não viu, não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Tem uma imagem ali, ali. Madonna já é uma velha conhecida, né? Desde quando eu era moleque, há uns 2 verões atrás, ela já era conhecida por ridicularizar a igreja, por ridicularizar símbolos cristãos. E dessa vez, ela, aqui no Brasil, o show que ela fez foi horrível, fazendo gestos de Bafomé, remetendo a Bafomé, que é um demônio, ridicularizando a cruz de Cristo, tendo cenas de sexo explícito em cima do palco. Foi horrível. Só que eu fui um pouquinho mais a fundo nesse caso, eu fui dar uma pesquisada, fui dar um Google, e eu estava dando uma olhada sobre o que os bruxos falaram sobre isso, e eu caí no depoimento de uma bruxa. Quando estava acontecendo o show, lá no Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul estava com chuvas intensas, quem lembra disso? Estava com muita chuva lá, 1.600.000 pessoas, 1.600.000 pessoas mais ou menos, sofrendo com isso. Nós mandamos nossos donativos para o Rio Grande do Sul para ajudar lá, quem lembra?
enquanto estava acontecendo isso, ela estava num verdadeiro ritual satânico. Nós cristãos ficamos abismados, de boca aberta com aquilo, e a gente dizia, isso é um verdadeiro ritual satânico, não é possível, será que é? Será que não é? Aí eu fui ver o depoimento de uma bruxa, e essa bruxa que dá aula de bruxaria, ela disse o seguinte, presta atenção, que ali há um significado oculto para os bruxos e para os satanistas. Há um poder, um controle e uma manipulação das pessoas, e a Madonna é considerada uma grã bruxa. E ela disse assim, palavras dela, a euforia e o êxtase do show iluminam um lado do país, enchendo o ar com risos e aplausos. Mas em outras regiões, emoções mais sombrias como medo e luto também tomam forma, criando um mosaico de sentimentos que se entrelaçam no mesmo espaço-tempo. O que ela está dizendo é, enquanto está todo mundo pirando o cabeção naquele ritual satânico que é chamado de show, no outro lado, no sul do país, o medo e o desespero estavam tomando conta das famílias. E ela continua dizendo assim, essa dualidade de energia, essas duas energias, é um verdadeiro banquete para as entidades espirituais que se alimentam dessas vibrações. Enquanto uns celebram em êxtase, outros enfrentam suas batalhas internas. Cada grupo contribuindo para uma grande egrégora que transcende fronteiras físicas, ou seja, vai para o espiritual. Enquanto o palco brilha e captura os nossos olhos, não esqueçamos que nos bastidores da nossa nação, outras cortinas se levantam, revelando desafios e lutas contínuas. Esse é um momento para estarmos atentos e conscientes, reconhecendo todas as facetas das energias que nos rodeiam. A parte que eu quero destacar dessa fala dela é que diz assim, é um verdadeiro banquete para as entidades espirituais. E ela dizia que os espíritos se alimentam dessa euforia que estava todo mundo pulando no show, e os espíritos também se alimentam daquela tragédia que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. Ou seja, aquilo era sim um ritual satânico, e os satanistas estavam celebrando aquele momento todo que estava acontecendo. A Taylor Swift, não vou mais me deter nisso não, chega de Madonna. A Taylor Swift também foi alvo de críticas, e foi até especialmente criticada por um ex-membro da banda, que falou sobre o uso de pentagramas e um monte de coisa nos shows dela, especialmente na turnê Eras, na Eras Tour, denunciando sobre os símbolos que ela usa. E uma coisa curiosa aconteceu, eu estava vendo num podcast americano, numa mesa de talk americano, e eles estavam dizendo que muitas pessoas, muitas pessoas, após o show dela, da Taylor, sofreram de uma amnésia pós-show, amnésia pós-concert, after concert, alguma coisa assim. E eles não lembravam de muitas coisas que estavam acontecendo no show, eles não lembravam. Muitas pessoas tiveram lapsos de memória e não lembravam o que estava acontecendo naquele show. É como se eles estivessem sob um encantamento e de repente se lembraram, aliás, esqueceram de um monte de coisa. Eu só estou lançando algumas estratégias que o inimigo tem usado nesse tempo. Recentemente, acho que é uma semana, 2, talvez 3 semanas no máximo atrás, a gente foi surpreendido com um vídeo, foi até acho que numa sexta-feira que lançou, sexta-feira de start, sobre um vídeo do Atlético Paranaense. Quem acompanha futebol aí viu o vídeo do Atlético? Porque existe uma brincadeira, até então uma brincadeira do Atlético, dizendo que eles têm um pacto e tal, enfim. Quem acompanha isso viu. Então, num vídeo com traços de terror, símbolos ligados ao ocultismo, o Atlético provocou os torcedores para fazer um pacto com o time, a fim de tirar ele da zona de rebaixamento. Na campanha, o clube pede que os torcedores entreguem a alma e se liguem o modo caldeirão. Eu vou ler um trecho do que disse na redação desse vídeo. Muitos insistem em dizer que temos um pacto. Aí ele diz, chegou a hora de assumir.
Sim, nós temos. Uma força que não precisa ser vista para ser sentida, que muitos dão sangue para manter viva, que nos levou a conquistar o inimaginável. Só existe porque oferecemos a nossa vida a ela, e que nos protegerá nos momentos mais difíceis. Entregue sua alma, porque a força que nos trouxe até aqui é a mesma que nos manterá. Desligue o modo arena e ligue o modo caldeirão. É assim que diz a campanha, lançada um pouco antes do Halloween agora, que também é um dia muito importante, dia 31 de outubro, para os satanistas. Olha só. Então, parece que você está vivendo... Mano, eu não estou vendo isso. Rituais satânicos, banalização do sexo, o belo sendo distorcido. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, que é até um comentário do pastor Tel, que ele falou um pouquinho sobre isso. Mas o inimigo convidando jovens e pessoas, quaisquer que sejam, para inocentemente ou não, qualquer que seja a intenção do coração, entregar a vida e a alma para Satanás. O que antes o diabo fazia às ocultas e dizia-se assim: olha, fulano vendeu a alma para o capeta, para o pé virado, para o pé descalço, para o Zeca Pagodinho, para o pé peludo. Agora parece que é um motivo de orgulho para eles. E nós, filhos de Deus, filhos da luz, muitos de nós aplaudimos isso, como se isso fosse ok, tá tudo bem. Os caras estão indo para o inferno fazendo pacto com o capiroto e está tudo bem, mas eu sou filho de Deus, indiferentes, corações endurecidos, indiferentes, e muitas vezes participando, vestindo, se vocês fossem adultos eu diria, vestindo seus filhos de bruxo, e bruxa, espírito, demônio e os caramba, ou até você se fantasiando de um demoninho, para ir na escola, pagar de bonito. Nessas pesquisas eu encontrei também o Fortnite. Numa mecânica do jogo, para quem joga, tem um momento que ele pode salvar um amigo que morreu no jogo, acho que é isso. Eu não gosto de Fortnite, gente, eu gosto de outros jogos. Mas ok, mas nesse momento ele tem um encontro com o demônio. Baixa as emoções aí. Ele tem um encontro com um demônio que é o Mefisto, se não me salva a anotação aqui. E nesse encontro que o jogador tem com o demônio para salvar o amigo dele que morreu, ele tem que fazer um pacto com o diabo de venda de alma. E ele tem um encontro com o diabo ali, e ali tem uma conversa, e ele vende a alma para o Mefisto e salva um amigo. Aí você, no auge da sua sabedoria, diz assim: mas é só um jogo, não tem nada a ver. Viu? Se liga, mano, que papo é esse? O diabo não está brincando. O diabo não está jogando um jogo inocente. Ele nunca deixou de dar um ponto sem nó. O diabo sempre foi sujo. Ele sempre trazia a mentira disfarçada de verdade, para levar o homem diretamente para o inferno, que ele não quer estar lá sozinho. E você está achando que está tudo bem. Então, o jogador pode sacrificar quase toda essa saúde, ficando com apenas um HP, para trazer um colega de volta à vida e oferecer a saúde em troca de armas raras. Esse recurso foi introduzido no último patch, que eu não sei quando que foi, mas rapidamente causou um alvoroço. Muitos utilizadores, jogadores, denunciam esse mecanismo, considerando como uma escala de temas obscuro num jogo que se destina em grande parte ao público jovem. O diabo, ele quer a sua juventude, o diabo quer a sua eternidade, ele quer a sua vida. Ele não está brincando de ser diabo. Até os fãs estão criticando esse tipo de coisa dos jogos. E você fala: não tem nada a ver. Eu estou aqui hoje, não é para dizer: nossa, o Renato fez uma pesquisa, ele está ligado nos negócios. Mano, não tem nada a ver. E nem a pesquisa, né? Porque se você abrir qualquer
coisa na internet e já vai cair isso no seu colo de graça. Então a pesquisa foi muito fácil. Eu estou aqui para abrir seus olhos para as coisas espirituais. Eu canso de falar aqui, mas eu vou continuar falando, que o diabo, ele não brinca de ser diabo, o inimigo não brinca de ser inimigo. Enquanto nós estamos aqui, eu vou chamar de mundo invertido. O mundo invertido está em guerra, e ele quer a sua alma. O inferno não é 2 dias de inferno, o inferno não é carnaval, e festa, e batuque, mulherada. O inferno é choro e ranger de dentes. O inferno é para sempre. Mas eu também não estou aqui para pôr medo em vocês, não é esse o gatilho. Não é medo. É você ter olhos abertos para colocar os seus pés aonde você pode pôr, para pôr as suas mãos aonde você pode pôr, para pôr os seus olhos aonde você pode pôr. Lembra do que é pecado? É tudo aquilo que eu vejo, que eu toco, que eu sinto, que eu faço, que eu penso, que eu falo, ou lugares que eu vou, enfim, que desagradam a Deus. Onde você está colocando a sua atenção? Em lugares que desagradam a Deus, preste atenção, abra seus olhos. Você precisa ter foco nas coisas que são eternas, nas coisas de Deus. Deus quer usar a sua vida. Tem um monte de adolescente lá fora morrendo sem Jesus, e você é essa ferramenta. Amanhã nós vamos lá no NIB Social, tem um monte de gente que está precisando de um alimento, e quando ele vem e busca um macarrão, um arroz, um pacote de feijão, as pessoas aqui da nossa igreja, vocês têm a oportunidade de apresentar Cristo, e tirar essa pessoa da perdição eterna e do fogo eterno e trazer ele para a luz. Deus quer usar você, mas o diabo quer te distrair, ele quer te arrebentar, e você não está vendo. Então Deus toca no meu coração para falar: ei, alerta essa galera, alerta essa turma. Tem uma pesquisa americana que chama Barna, é uma entidade que ela faz pesquisas para munir, para trazer informações para pastores de jovens do mundo inteiro. E eu fui no relatório, eu fui em uma das pesquisas do Barna, ela não é muito nova, mas a tendência das coisas é piorar, então eu vou mostrar ela para vocês. A pesquisa Barna, ela é de 2006, está tudo bem, mas eu quero trazer a importância dela. Ela fala: uma nova pesquisa expõe visões e comportamentos do adolescente em relação ao sobrenatural. O nome desse relatório é relatório Ministry to Mosaics, Teens and the Supernatural. Ele é baseado em 3 estudos nacionais, e ele foi usado mais de 4.000 adolescentes para ser a fonte dessa pesquisa. E eu quero trazer algumas coisas para vocês. Então, adolescentes que apreciam experiências e o mundo sobrenatural fornece terreno fértil para suas explorações. Pega esse número é americano, mas esse número ele se replica, nós somos muito parecidos com os americanos, então ele se replica aqui no Brasil com alguma distorção, pode ser um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas pega esse número que eu vou dar, alguns números que eu vou dar. 3/4 dos jovens americanos, ou seja, 73%, se envolveram em pelo menos algum tipo de atividade psíquica ou relacionada à bruxaria, além de mera exposição à mídia ou horóscopo. Cristão e pisciano, cristão e taurino, sei lá, cristão e gêmeos, mano, isso é do Satanás. 73% se declara como cristão, ou seja, 73% dos jovens tiveram algum contato com atividade psíquica e também horóscopo. Pensando ainda em entretenimento, 4 em cada 5 já leram o seu horóscopo. E eles dizem que fazem só por diversão, ou seja, não tem nada a ver, né? E cai na mentira do diabo. Como vai ser meu dia hoje? Qual é meu número da sorte? Qual é minha cor da sorte? Consultando demônios. A pesquisa revelou que muitas igrejas, é aí que eu entro. A pesquisa revelou que muitas igrejas falham
em abordar o assunto do sobrenatural com frequência ou relevância. E é muito importante que nós, líderes, a gente traga esses assuntos para vocês, porque nós não podemos falhar nesse quesito. A gente precisa trazer isso para vocês. Uma das descobertas mais preocupantes do relatório é que apenas 1/4 dos adolescentes que frequentam igreja, 28% se lembra de ter recebido algum ensinamento na sua igreja que ajudou a moldar sua visão sobre o mundo espiritual. 28 em cada 100 ouviu um líder ou um pastor falar sobre o mundo sobrenatural do mal. Os líderes não têm falado sobre isso. Alguns tipos de adolescentes, diz a pesquisa, eles são mais propensos a se envolver com a experimentação espiritual, que ela é perigosa, enquanto outros grupos são menos inclinados a ter esse tipo de experiência. Entre os mais propensos a ter experiência estavam os adolescentes. Pega isso aqui, ó. Quem tem mais propensão de ter experiência com esse tipo são os adolescentes que são isolados emocionalmente. Aqueles adolescentes que estavam passando por uma quantidade muito grande de estresse e frustração. E aqui eu quero dar um ensino para vocês. Talvez você já tenha feito isso que eu vou falar, e eu quero dar um ensino para vocês. Às vezes você vê um amigo seu, ou um adolescente aqui no Start, que ele está sofrendo de um isolamento. Ele tem dificuldade de fazer amizade, ele tem dificuldade de olhar nos olhos, ele tem dificuldade de compartilhar no GA, ele está sofrendo. Só que ao invés de você sentar do lado desse cara, compartilhar sua Bíblia com ele, e aí, como você está, como é seu nome, quer uma água, sei lá, dá uma bala para ele, sentar do lado, simplesmente estar do lado. Sabe o que muitas vezes você já pode ter feito? Dado risada desse adolescente. E sem você saber, esse adolescente lá no quarto dele, a mãe e o pai achando que ele está bem, que ele está num lugar seguro, ele está fazendo pactos com o diabo e consultando coisas do mundo espiritual, tendo experiências com espíritos, com demônios. Ele está propenso a isso, porque ele passou e passa às vezes por uma carga de estresse, e a hora que ele chega aqui, que ele pode ser impactado com a palavra de Deus, você ri da cara dele. Você não fala, e aí mano, tudo bem? Seja bem-vindo. Ou, você acha que é à toa, presta atenção aqui para mim, você acha que é à toa que quando a gente começa a programação, a gente fala, vira para quem do seu... Volta. Vira para quem está do seu lado, dá a mão para ele, dá um abraço, pergunta qual é seu nome, de onde você veio, onde você estuda. Mano, não é à toa que a gente faz isso, porque tem adolescentes que só precisam falar, oi, tudo bem, eu estou vivo, meu nome é Renato, e eu estou me sentindo nada hoje, eu estudo em tal escola, babei, eu estudo em tal escola, e minha vida está uma droga, mas depois a gente conversa no GA. Mas o que você faz? Você dá risada, você isola mais esse adolescente. Eu estou convidando você, mano, está uma conversa que não é de Deus isso. Está muita conversa. Está muita conversa. Presta atenção, gente. Então não isole. Se você vê algum adolescente quieto, não isole mais esse cara, essa menina. Traz ele para perto. Seja uma ferramenta de Deus. Eu vou continuar, que o tempo está voando. Então, esses adolescentes têm mais propensão a ser alvo do inimigo. Evangélicos também eram significativamente menos propensos a experimentar poderes e atividades sobrenaturais do que adolescentes não evangélicos convertidos, nascidos de novo, porque não basta ser um evangélico que frequenta, ele tem que ser um evangélico nascido de novo. Também aqueles que são frequentadores de grupo de jovens, 66%, têm mais dificuldade de se envolver no mundo sobrenatural do mal. 77% dos católicos tradicionais e protestantes eram ligeiramente mais propensos a experimentar contatos sobrenaturais. Em resumo, esses números indicam que os adolescentes evangélicos são o grupo com a menor taxa de envolvimento com práticas sobrenaturais.
Então, em tese, vocês estão orientados e estão num ambiente mais seguro do que aqueles que estão lá fora. Só que você precisa ser vigilante. E não brincar com o inimigo, e não brincar com o sobrenatural, e não brincar com as coisas espirituais. O diabo não está brincando com isso. Não empreste a sua boca para o inimigo. Não empreste os seus olhos para o diabo. Não empreste as suas mãos para o diabo. Presta atenção. Está sendo feito diretamente uma alusão aos pactos satânicos. A gente não pode tratar com risadinha aquilo que é sério. Algumas estratégias do diabo é fingir que ele não existe, para você achar que não existe e ter um pacto com ele. Só que você se lembra que a nossa fé também está baseada no mundo espiritual? Nós vivemos o sobrenatural de Deus. Nós vivemos curas, sinais e maravilhas. Ou seja, o mundo sobrenatural é real. 2 Coríntios 2, do 9 ao 11, fala assim: eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoarem alguém, eu também perdoo. Aquilo que eu perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem nenhuma sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Então Paulo está dizendo que Satanás tem as intenções, ele também está falando sobre o perdão. O diabo usa da falta do perdão para entrar na sua vida. E talvez você precise perdoar alguém. Talvez você precise liberar perdão para alguém, para o seu pai, para sua mãe, para o seu tio, para o seu irmão. Normalmente são para pessoas próximas de você, que te feriram, que te machucaram, que te abandonaram. E você está segurando isso, o inimigo usa essa situação como uma arma para entrar na sua vida. Existe sim anjos e demônios, existe uma guerra espiritual acontecendo o tempo inteiro. Mas o inimigo quer deixar o seu coração sem sensibilidade. Ele quer que você abaixe a guarda. Quando você abaixa a guarda, ele entra. Pastor Tel Hayashi soltou um vídeo, e ele fez alguns comentários, e ele fala sobre uma consciência pós-cristã. Só para dar um contexto, uma consciência pós-cristã é uma forma de pensar e de agir, onde os valores nossos cristãos, eles já não valem mais. Eles já não valem. É como se Cristo tivesse passado já, fosse algo ultrapassado, e agora a gente quer viver, as pessoas querem viver algo novo, mas não Cristo, porque Cristo ele é passado. E ao invés disso, elas adotam valores que refletem um misto de ideias de várias fontes, e muitas vezes com fontes de um monte de lugar, misturando um monte de religião, um monte de conceito. E esse pós-cristianismo, esse movimento pós-cristão, essa era, vamos dizer, pós-cristão, o Theo, ele comenta que ele vai para um lugar de pós-beleza, em que tudo que é belo já não é mais belo, o belo já não é mais belo, o belo já está sendo distorcido, o belo não existe. Aquilo que era belo, que era belíssimo antes, agora já não faz a menor diferença. Vou dar um exemplo, alguns exemplos. Agora eu sou uma formiga. Agora eu sou um coati. Agora eu sou um therian e me identifico como tal coisa. Agora eu estou apaixonado por uma árvore. Agora eu me identifico como tal coisa. Enganos do inimigo, distorcendo a identidade do belo que Deus criou. Presta atenção. A Bíblia fala que tudo que Deus criou é bom. Deus criou todas as coisas, Ele disse, e viu Deus que isso era bom. E se fazem aberrações com o corpo, fazem-se aberrações com a moda,
faz aberrações com tudo que era belo e transforma toda a criação de Deus em algo ridículo. Sendo assim, Cristo já passou, e o que é belo é relativo, tudo é desconstruído, tudo é questionado, o corpo humano é desconstruído, e agora o pai, ele dá luz a um filho, e a mãe agora é o pai, e a família está desconstruída numa coisa que não é mais o belo. Já não tem-se mais a identidade de Cristo ali naquele lugar. Isso está acontecendo agora, nesse momento, com muitas famílias. E você está sendo levado, se você não for vigilante, a uma era pós-cristã. Presta atenção, adolescente, esse papo é serião, é papo cabeça. Você vê pessoas distorcendo sua identidade, o seu corpo, e talvez você esteja sendo atacado na sua identidade, onde o inimigo diz aquilo que você não é, e o inimigo quer te transformar numa aberração, e a bela criação que Deus fez, que é você, Ele quer te transformar numa aberração, em que você olha no espelho e não sabe mais nem quem você é. E alguns, nessa confusão mental, diz, eu sou isso, eu sou aquilo, e coloca aquilo como uma identidade, dizendo eu sou, porque ainda não conheceram a identidade de Cristo. Eu preciso dizer para você, que a sua identidade, adolescente, ela tem que estar, olha para mim, preservada e firmada em Cristo, preservada e firmada em Cristo. Você não é o que o mundo diz que você é. Você não é o seu desejo e nem o seu pecado. O seu pecado você larga ele, o seu pecado você solta ele, o seu pecado você ridiculariza ele e vive acima do pecado, vive uma vida de santidade. 1 Crônicas 16:29. Deem glórias ao Senhor, a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e venham à sua presença, adore o Senhor no esplendor da sua santidade, na beleza da sua santidade. Deus é o padrão de beleza. Filipenses 4:8 diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Pense nessas coisas, aquilo que é correto, aquilo que é digno de louvor, aquilo que é belo, aquilo que é louvável, aquilo que é de boa fama, aquilo que é puro, pense nessas coisas. Quando essas coisas acontecem, essas aberrações acontecem, normaliza-se rituais satânicos e ainda cria-se algo almejado, um ritual do demônio, porque é tudo tão explícito, que isso, um ritual satânico está normalizado. Ter um pacto com o inimigo, vender a alma, estaria normalizado, mas nós não podemos aceitar isso, amém? A Bíblia vem para confrontar isso. Tudo que é satânico é abominável, e nós não fazemos propaganda do império das trevas. Eu quero ler Josué, anota aí no seu caderno, Josué 24, do 15 ao 21, eu só vou ler o 15. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolham hoje a quem vocês irão servir, se são os deuses desse mundo, se são os pactos que estão sendo feitos por aí, se são as distrações que o inimigo tem usado para te levar para o inferno, ou se você vai servir ao Deus verdadeiro. Escolha hoje.
Mas a Bíblia continua: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Repete comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que a Bíblia diz? Levítico 19:31: não se voltem para os médiuns, nem busquem espíritas, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A Bíblia é clara, não sou eu que estou dizendo, não tem nada a ver comigo, eu só leio. Deuteronômio 18, do 10 ao 12: não permita que se ache alguém entre vocês que queime seu filho ou a sua filha em sacrifício. Isso te lembra alguma coisa? Não? Aborto? Morte de crianças? Morte de primogênitos? Não te lembra nada? Tudo bem, vou continuar. Não permita que se ache alguém entre vocês que queime seu filho ou sua filha em sacrifício, que pratique adivinhação ou se dediquem à magia, ou faça presságios ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, ou que seja médium, ou consulte espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repulsa por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Isso eram práticas dos pagãos, repulsivas a Deus, é contrário ao que Deus diz. No Novo Testamento, em Gálatas 5, do 19 ao 21, a Bíblia também vem e diz: ora, as obras da carne, elas são manifestas como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Não sou eu que estou dizendo, eu só estou lendo. Gálatas 5, 19 e 21 está aí na sua Bíblia. Idolatria e feitiçaria. O que são esses shows? Idolatria e feitiçaria. O que são esses shows? Rituais, imoralidade, orgias. Gente, eu preciso deixar claro que o objetivo aqui não é promover o mal, nós promovemos Jesus. Esse é o título da mensagem. Nós promovemos Jesus. E eu me lembro de quando eu trabalhava no banco, que eu era caixa lá do banco, eu era o cara do caixa, que antigamente as pessoas pagavam as coisas no banco com dinheiro de papel. Você acredita que as pessoas usavam dinheiro de papel? Papel para pagar uma coisa, como que pode, né? Hoje poucas pessoas têm papel, mas o dinheiro era de papel. E existia dinheiro falso, ainda existe. Mas nós éramos tão bons em pegar no dinheiro, que a gente contava muito dinheiro, muito. E a gente estava lá, contando dinheiro, de repente no meio da nota, aparecia um dinheiro falso. E a gente sem olhar já separava aqui, ó, falso. Falso. Quando a gente ia olhar a nota, ela era falsa mesmo. A nossa mão, ela estava tão boa em sentir o toque do dinheiro verdadeiro, que a gente conhecia o toque do dinheiro falso. Claro que nós precisávamos dar uma estudada nas características de uma nota falsa. Mas nossa mão, ela era boa no verdadeiro. Presta atenção numa chave que eu quero entregar para vocês. A gente não precisa ir para a internet ou para um monte de coisa para pesquisar o que Satanás está fazendo. Nós precisamos ter a nossa fé firmada em Cristo, ler a nossa Bíblia, ter a palavra guardada no nosso coração, para saber a verdade, porque tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, tudo aquilo que não está escrito nisso aqui, nessa palavra, ela tem indícios de ser falso. Então nós não precisamos ser bons no que o diabo faz, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, e vencer a luta que você tem de fazer meditação, vencer a luta que você tem de ler a Bíblia. Você precisa vencer isso. Nós vamos correr com a mensagem. O objetivo aqui então não é promover o mal,
não é ser especialista no falso, mas é ser um expert no verdadeiro. Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Você precisa conhecer a sua identidade em Cristo. Se você não sabe o valor que você tem em Jesus, o inimigo vai colocar a identidade dele distorcida na sua cabeça, ele vai querer distorcer quem você é, mas você precisa saber quem é você em Cristo, porque quando o inimigo cochichar no seu ouvido, dizendo que você não é aquilo que a Bíblia diz que você é, você vai falar: sai, Satanás, porque eu sei quem eu sou em Jesus, eu sei quem eu sou em Cristo. 1 Coríntios 6:20, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. 2 Coríntios 2:10, nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Nós levamos o nosso pensamento cativo a Jesus para nós nos tornarmos obedientes a Ele. Não importa o que você pensa, mas eu acho que, veja bem, a minha opinião não interessa a sua opinião, nem a minha. O que interessa é a palavra de Deus, ela vai dizer qual é a verdade, porque o mundo impõe em você uma cosmovisão, uma visão distorcida da verdade. E nós precisamos dessa palavra para nos trazer a verdade, afinal, quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. 2, você precisa conhecer Deus verdadeiramente. Sabe por que muitas vezes você sofre com a sua identidade? Você acorda não sabendo quem você é. Às vezes você acha que gosta de uma coisa e gosta de outra, seus desejos, seus impulsos sexuais, ou seja lá o que for, que está mexendo com a sua identidade, com os seus sentimentos, é porque você ainda não sabe quem é Deus verdadeiramente. Você precisa conhecer a Deus verdadeiramente. Você ainda está superficial, mas Deus quer que você se aprofunde no conhecimento dEle. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas agora nós temos vida eterna em Jesus. Nós estávamos mortos no nosso pecado, mas quando a gente recebeu a Cristo, agora nós temos vida eterna. Efésios 2:15, vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo todos os seus desejos e pensamentos. Como os outros, nós éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando nós ainda estávamos mortos nas nossas transgressões, e aí, pela graça, nós somos salvos. Você vivia no pecado, não importa que você só tem 13, 14, 15, 16 anos, mas agora em Cristo você tem vida e você é salvo pela graça. Se você não andar vigilante, você vai voltar para o pecado da onde você veio. Nós estávamos mortos e agora temos vida. Romanos 6:23, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Quando você está firmado em Cristo, aquilo que você colhe é santidade, e o fim é vida eterna, não é morte eterna. Amém? Mano, eu estou ligado que essa palavra é pesadona, só que eu não posso deixar de abrir os olhos de vocês, porque a hora que vocês chegam em casa, hoje é sexta-feira, você vai falar: pai, deixa eu jogar Fortnite. Mãe, e você pode ser uma vítima. Você pode estar curtindo um monte de som do mundo, um monte de coisas. Eu só dei alguns exemplos, tem um monte. E você pode estar lá dançando com o capeta, achando que está tudo bem, mas não está tudo bem. O inimigo é mentiroso, que é o ponto 3. João 8,44 fala assim: olha que forte essa palavra. O inimigo, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, fala da sua própria língua, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Quem é o pai da mentira? Ele foi homicida desde o princípio, ele é o pai da mentira.
O objetivo dele é encobrir, não revelar. Ele tira proveito quando você está com a sua mente desprotegida. Ele lança dardos e pensamentos na sua mente, e você não pode deixar isso tomar conta de você. Você não pode emprestar a sua mente, a sua boca, o seu corpo para o diabo, porque ele está lançando pensamentos e você não pode ser um escravo dele. Essa batalha acontece na sua mente e às vezes é em silêncio. O diabo se autobanaliza, ele se ridiculariza, para que você fingisse que ele não existe. Você precisa se proteger. Efésios 11:17 diz assim: vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta, presta atenção, a sua luta não é contra essa pessoa que está do seu lado. A nossa luta não é contra pessoas, mas é contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de treva, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vista-se de toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se Davi soubesse que se ele fizesse o censo, ele ia perder batalhas, ele não faria. Se Judas soubesse que o diabo estava soprando no ouvido dele para atrair Jesus, se ele tivesse essa consciência, talvez ele não fizesse. Se Ananias soubesse que o diabo estava cochichando no ouvido dele para mentir o valor das terras, talvez ele não fizesse. Porque o diabo cochicha na mente de vocês e vocês precisam estar atentos. E vocês com os olhos abertos, com os corações abertos. Gente, essas pessoas são importantes, elas estão na Bíblia. Imagina nós. Ele continua falando na sua mente e no seu ouvido. Você não pode deixar. Não brinque com fogo. Eu já estou indo para o final, espero. Uma pesquisa americana com 1.725 estudantes do nível fundamental e médio sobre envolvimento com algum tipo de ritual satânico, 864 relataram que alguma vez sentiu presença no seu quarto ou já viu demônios. 43% tem pensamentos negativos sobre Deus. 31% tem dificuldade de orar e ler a Bíblia. 58% já ouviram vozes na sua mente, no subconsciente, como se estivesse alguém conversando com essa pessoa, com pensamentos malignos. 14% pensaram em suicídio com frequência. 16% já pensaram em matar alguém. 67% pensaram: o cristianismo é muito bom, mas não é bom para mim. O diabo trabalhando na mente. E um dos motivos que o diabo trabalha na mente de adolescentes e jovens é a falta de perdão, é o rancor que você guarda. Você precisa perdoar. Se você tem um rancor de alguém, uma mágoa de alguém, você precisa perdoar, porque essa é uma das portas que ele usa para entrar na sua vida. Você precisa viver o verdadeiro. Filipenses 4, do 8 e 9, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, eu já li isso, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, pense nessas coisas. Tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponha em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Você precisa conhecer a verdade de Deus. Tenha responsabilidade com a sua vida espiritual. Não consuma esses conteúdos. Olhe todas as coisas com um olhar espiritual. 1 Coríntios 16, 13 e 14 fala assim: sejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. E como eu li lá no começo, escolham agora quem irão servir, se os deuses pagãos ou se o Deus verdadeiro, mas eu sei que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolha agora quem você irá servir.
Gente, eu estou aqui para abrir os olhos de vocês. Estamos aqui para falar de evangelismo, para ganhar o mundo, para cuidar de vocês, mas também para abrir os olhos de vocês. Vocês precisam estar atentos para o mundo espiritual. E talvez você fale assim: se eu morrer hoje eu vou para o inferno porque eu não tenho Jesus no meu coração ainda, porque eu ainda não convidei Cristo para entrar na minha vida. E eu quero convidar você que ainda não recebeu Jesus, para entender que Ele morreu na cruz para te salvar. Você é um pecador, eu sou um pecador, mas a Bíblia fala que se nós confessarmos a Jesus como Senhor, e crermos que Ele ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. E você pode confessar Jesus como Senhor e entregar a sua vida para Ele hoje. Fecha seus olhos, nós já estamos no final. Eu vou fazer 2 perguntas. A primeira pergunta é: fecha seus olhos. Se você não tem certeza da sua salvação, e você precisa receber, entender o que quer receber a Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, entregar seu coração e a sua vida para Ele, começar uma nova vida, eu quero orar por você e conduzir você para que você confesse a Ele. E eu vou usar a mesma expressão que nós usamos no começo: faça um pacto de vida e não um pacto de morte. Você pode ter um pacto de vida com Cristo, entregar sua vida e seu coração a Ele, seu futuro. Se você quer entregar sua vida para Jesus, de olhos fechados como você está, não atrapalhe seu amigo. Repete essa oração comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Reconheço que eu sou pecador. Peço perdão pelos meus pecados. E eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida. Muda o meu futuro, a minha história. Eu te entrego a minha vida. Reconheço que Jesus é Senhor, que ressuscitou entre os mortos. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, levante sua mão. Eu quero orar por você lá em cima no teto, para eu ver aqui por causa da luz. Se você recebeu Jesus como seu Salvador, levante sua mão. Agora só fica de mão para cima quem fez essa oração pela primeira vez na vida. Eu nunca entreguei a minha vida, e hoje eu entreguei. Mão para o teto lá. Cadê minha equipe? Amém. Eu vou orar por vocês. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada adolescente que está com a mão para o alto agora. E peço, Deus, que o Senhor possa abençoar e conduzir os caminhos de cada adolescente, Pai. Que o Senhor escreva o nome deles no livro da vida. Fortaleça, Senhor amado, a cada um deles. Que a vida e o futuro deles sejam transformados em nome de Jesus. Nós entregamos, ó Pai amado, as suas vidas e o seu futuro, Pai, em suas mãos, crendo que o Senhor agora os recebe como filho e a festa no céu em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer uma segunda pergunta para você. Se você banalizou as coisas do diabo, se você banalizou as coisas do diabo e precisa se consertar com Deus, se você precisa orar e se firmar com Deus porque seus pés estavam bem tortinhos, eu quero te ajudar em oração também. Fecha seus olhos. Se você precisa fazer essa oração, levanta sua mão para eu saber quem está orando comigo. Fecha seus olhos fechados, gente, para se concentrar naquilo que Deus tem para vocês. Eu quero te ajudar nessa oração. Senhor, cada mão que está levantada, que banalizou as coisas do inimigo, que achou que não tinha nada a ver, Senhor, e viveu por um tempo uma vida torta e sem se importar com a eternidade, Pai, em nome de Jesus, toca na vida desses adolescentes, acende o fogo no coração de cada um deles agora em nome de Jesus, para que eles possam ter, ó Pai, novamente, Pai, essa chama acesa, olhos abertos para o espiritual, Senhor, que eles possam ter os pecados perdoados agora, em nome de Jesus, que o Senhor os constranja e abençoe a cada um deles, Pai. Senhor, conserta a vida deles, ó Pai, traga eles para perto, Senhor, com laços de amor, em nome de Jesus nós te agradecemos, amém, amém, amém. Deus abençoe.